A paz, eu sou a pastora Cristiane da Igreja Vida Eterna. Quero dividir mais uma palavra de bênção com você. Será que você sabe qual é o seu valor? Quem você é em Deus? Ou está preso aos rótulos, aos títulos que a vida te deu? Quem você é em Deus? Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu. O Salmo 139, versículo 1, 2 e 3, 13 e 14, eu vou estar lendo. Fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Versículo 13 e 14. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Davi, Salmo de Davi, esse salmo tão conhecido, tão maravilhoso e que relata essa mensagem que eu quero trazer para o teu coração. Fomos criados por Deus, fomos escolhidos, somos únicos, com dons. Pessoas podem ter até o mesmo nome, a mesma aparência, se parecer muito, mas são únicos em seus dons, em seus talentos, nos seus propósitos, naquilo que Deus os criou para ser e para fazer. Com todos nós é assim. E como você fica com Deus? Será que você tem ficado como Davi, admirado com as obras de Deus, admirado com o que o Senhor fez, com o que o Senhor é na sua vida, como o Senhor te criou, como o Senhor te formou? Não vale ficar se comparando com os outros. Muitas vezes nós nos comparamos com pessoas. Se eu tivesse aqueles dons, se eu fosse da forma que aquela pessoa é, se eu falasse, se eu cantasse, se eu fizesse, se eu fosse uma artesã, se eu fosse isso ou aquilo. E muitas vezes a gente passa a vida inteira se comparando, querendo entrar na forma do outro, querendo ser parecido com o outro. Mas isso não vale, não vai valer você querer ser parecido com o outro. Tem pessoas que até se mutilam, fazem várias cirurgias para parecer com um ídolo, com alguém que lhe admira. Só que com isso está descaracterizando tudo aquilo que Deus criou. Não está admirando as obras de Deus, não está admirando. Eu estou falando da aparência, mas muitas vezes pessoas que respondem sim, quando na verdade pensa que é não, responde não, quando na verdade pensa que é sim. E fica totalmente descaracterizado com aquilo que Deus te criou para ser, com aquilo que Deus te formou para ser. E o próprio Davi, ele, quando enfrenta Golias, quando ele tem a notícia ali de que Golias está enfrentando o exército do Deus vivo, e ele fica inconformado com aquela situação. Ele fala: peraí, quem é esse para enfrentar o exército de Israel, o exército do Deus vivo, o povo escolhido de Deus? E ele pede a Saul para que ele vá enfrentar Golias. E nesse momento Saul até permite que ele vá, mas fala: coloca minha roupa, coloca minha armadura, coloca isso que é meu, eu vou te emprestar para você colocar e aí sim você ir lá enfrentar. E Davi até veste toda aquela roupa, veste aquela armadura, mas no momento que ele começa a andar, ele percebe que não dá para andar com a roupa que não é sua, não dá para andar com os instrumentos que não é seu, que ele não estava acostumado com aquilo. Ele até fala, 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, você vai relembrar se você já leu ou vai entender um pouquinho mais dessa história, desse episódio de Davi, que é tão conhecido, quando Davi enfrenta Golias. E naquele primeiro momento, ele entende, Davi entende que ele até tentou andar, tentou vestir, colocar aquelas roupas e tentar andar, mas logo ele percebeu que ele não conseguiria, que ele não poderia enfrentar Golias com aquilo que não era próprio seu. Eu aprendo com Davi que há momentos que a gente pode até tentar, sabe, até tentar
Tem lugares que é um bom começo, é um bom lugar para a gente começar, mas não é ali que Deus nos colocou. Diante de Saul era o lugar para Davi começar, ter autorização para ir enfrentar Golias, mas não era daquela forma, daquela maneira que ele poderia ir. E ele diz: não consigo andar com isso. Ele vai até Saul e esclarece para Saul que daquela forma ele não consegue andar, que daquela forma ele não consegue fazer. Ele usa a verdade. E eu acho que muitas vezes, eu penso que muitas vezes nós devemos agir desta forma, entender que é para nós, entender aquilo que não é para nós, não nos cabe daquela forma, não nos cabe daquela forma, porque Deus quer usar o seu natural, aquilo que Ele te criou, para aquilo que Ele te formou, com os propósitos que Ele te deu, da forma que Ele te criou, e Ele tira tudo aquilo, e Davi tira toda aquela armadura, todo aquele indumentário ali do soldado, ele tira tudo aquilo, ele se vê livre de tudo aquilo. E eu aprendo com Davi que a gente rapidamente tem que entender qual é a nossa posição, qual é a nossa armadura, o que nos cabe, e tirar todos os fardos, tirar todas as cobranças desnecessárias. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: eu não penso em mim além do que convém, eu não me cobro além do que convém, eu não fico preso a viver pensando em mim além do que convém. Mas Davi entende, aqui dessa forma não dá para mim andar, e ele prega aquilo que é próprio seu. Ele pega a sua tiradeira, ele pega a sua bolsinha de pastor, ele pega o seu cajado, ele pega aquilo que ele é habilidoso, que ele sabe muito bem trabalhar, que ele não tem dificuldade de andar, que é próprio dele. Ele era um pastor de ovelhas, então os instrumentos dele eram aquele, e é com aquela capacidade, com aquele meio que o Senhor vai usar para derrotar Golias. Na sua vida também não é diferente. O que o Senhor te deu, o que o Senhor te criou, da forma que o Senhor te formou, é dessa forma que Deus quer te usar. Será que você tem ficado admirado com as obras de Deus? Ou tem ficado preso a títulos, a rótulos que muitas vezes as pessoas ao longo dos anos nos dão, né? Você é isso, você é aquilo, ou você deveria ser assim, você deveria ser dessa forma. E muitas vezes a gente fica se mutilando, ou falta alguma coisa para entrar nessa forma, ou tem coisas demais na nossa vida que não nos deixam entrar nessa forma, que muitas vezes as pessoas colocam que a gente tem que ser. Mas eu acho que você tem que compreender muito rápido como Deus te criou, com os propósitos que Deus te criou. E Ele em seguida pega aquilo que é seu. Quais são as tuas ferramentas? Quais são os teus dons, os teus talentos, aquilo que o Senhor te deu? Não enterre isso. Davi pôde falar no Salmo 139, versículos que a gente leu no início: quão admiráveis são as tuas obras. Eu falo isso com convicção, mediante a tudo que ele viveu, a tudo que ele passou. Ele olhava e falava: Deus, eu fico admirado, eu fico maravilhado com as tuas obras, como que o Senhor me criou, como que o Senhor me teceu, como que o Senhor trabalhou na minha vida, da forma que o Senhor me fez. E porque Davi fica admirado, porque ele não entra na forma de outro, ele vive aquilo que Deus o criou para ser. Eu quero te desafiar, eu quero te motivar nesse dia a ser aquilo que Deus te criou para ser, a ficar admirado com as obras de Deus na sua vida, para aquilo que Ele te criou. Amém? Quão admiráveis são as tuas obras. Fique livre dos fardos, fique livre dos rótulos, dos títulos que te deram, e tome posse daquilo que Deus te criou para ser, e seja usado por Deus da forma que Ele te fez. Amém? Que Deus te abençoe e continue falando poderosamente através desse capítulo, desses versículos com a sua vida.